Fala pessoal do canal Bica Galo, aqui quem fala é Felipe Simonetti. Bom, é um prazer estar aqui com vocês no quadro Nó Tático mais uma vez. Por mais que em Belo Horizonte não se fale nenhum nome além de Diego Costa, a análise de hoje vai ser um pouco diferente. Já que o Diego Costa se encontra há 8 meses parado e afinal de contas não teve muitos minutos nas últimas temporadas de Atlético de Madrid, eu resolvi fugir um pouquinho mais. Na verdade, fugir bastante. Então, ao invés de falar de Belo Horizonte, vamos falar um pouquinho de Tóquio. Se tem um nome que não para de ser falado em Tóquio, é de Guilherme Arana, um dos principais jogadores do Brasil nessa conquista do ouro olímpico nas Olimpíadas de Tóquio 2020. O lateral esquerdo tem se destacado muito na seleção brasileira e promete chegar agora e repor e reforçar essa lateral esquerda do Atlético Mineiro para os próximos jogos da temporada. Bom, antes de entrar nos detalhes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Bica Galo, deixar um like e um comentário do que vocês gostariam de ver aqui no quadro Nó Tático, certo? Então vamos nessa. Bom, Arana, desde que chegou no Galo, certamente um jogador bem notável. Depois de ter passado pelas mãos do Dudamel, chegou e teve um trabalho muito consistente com o Sampaoli e mostrou sua versatilidade. As pessoas lembravam muito dele de um trabalho com o Carille, principalmente no lateral, que explorava muito o corredor, ia para a linha de fundo, mas também tinha um poder defensivo muito forte. Naquela campanha que o Corinthians conseguiu passar o primeiro turno inteiro invicto, o Guilherme Arana foi um dos destaques daquela equipe. Bom, no Galo de Sampaoli ele já assumiu uma função um pouco diferente. Já que o técnico argentino optava por usar os laterais com novas funções, então o Guga era como um terceiro zagueiro, construtor, virava um volante em alguns momentos, Guilherme Arana funcionava não como um ponta, nem como um lateral, funcionava como um meia interior pela esquerda. Basicamente como consistia. Diferente dele procurar o corredor sempre, ir para a linha de fundo e fazer cruzamentos, ele jogava um pouco mais por dentro. Então a gente via muitas vezes uma linha de 5, e a gente pode colocar Savarino e Hulk nas pontas, Alan Franco de um lado, Johan, por exemplo, mais centralizado, e o Arana por aqui, mais ou menos nesse corredor esquerdo, um pouco mais centralizado. E para que o São Paulo optava por usar ele por ali? Bom, é um jogador certamente com muita intensidade de pressão, um jogador que sabe ler muito bem os espaços e atacar a profundidade. Então a ideia do São Paulo era utilizar justamente um jogador que tem uma finalização talvez mais destacável do que o Keno, por dentro, para fixar a marcação. Então vamos pensar que o ponta direita adversário vai marcar o Arana como lateral. Se o Arana vem por dentro, ele vem por dentro e abre o corredor inteiro para o Keno receber um passe direto do Alonso para o Keno e ele sair num contra um lateral. Isso eu já falei muito nas últimas temporadas. Um ponto muito importante também é que o Arana jogando por dentro ele tinha maior capacidade de compactação e de contrapressão. Então o adversário muitas vezes iria sair jogando por dentro. A ideia é que você tivesse mais jogadores naquele setor para que você pudesse pressionar e recuperar a bola. Na temporada passada ainda houve uma dificuldade defensiva. O Atlético era muito explorado nas costas do Arana. Enquanto o Guga era um lateral que não subia muito para o campo de ataque, se não tinha mais da base da jogada, isso facilitava recuperar e que não fosse tão explorado na direita, ainda que em alguns momentos tivesse sido, o Arana já jogava muito adiantado. Então aquele corredor foi um corredor muito explorado e onde o Galo sofreu muito na última temporada. Bom, Cuca chegou e mudou totalmente essa lógica. O Keno, que eu falei na semana passada, que era um jogador que rendia muito bem por fora, passou a jogar por dentro. E o Arana, um jogador que rendia muito bem por dentro, passou a jogar por fora. Só que, como eu já destaquei na semana passada, o Keno foi um jogador que sentiu muito. O Arana, nem tanto. Um cara que tem uma experiência excelente de jogar pelo corredor de fora e ir para a linha de fundo, se destacou muito assim na seleção olímpica sob o comando de André Jardim. Jardim, ao invés de usar laterais por dentro, opta por abusar deles no corredor. O Dani Alves ainda tinha um pouco mais a peculiaridade de jogar por dentro, o Antony pisando ali lateral. E, obviamente, por vários momentos, a gente viu o Paulinho, por exemplo, pisando na linha pela esquerda, o Martinelli pisando pela esquerda. Mas, em outros momentos, o próprio Claudinho era esse ponta pela esquerda, mas que acabava jogando por dentro para abrir o corredor para o Arana atacar. E nisso ele se destacou muito nessas Olimpíadas, jogador com muita potência que funcionava praticamente como um ponta. Por mais que em alguns momentos a seleção brasileira fosse criticada por ser um time talvez de mais reativo, Arana era um dos principais jogadores, um dos principais vetores para fazer o Atlético, para fazer a seleção brasileira chegar no campo de ataque. Então, abusava muito dos corredores, com muita potência e executava muito bem os cruzamentos. Um ponto de extremo destaque. Quando a seleção brasileira aplicava um ataque posicional, ou seja, ela se posicionava no campo de ataque, o Arana geralmente se posicionava, de fato, como um ponto esquerda, pisando a linha lateral. E um ponto extremamente destacável é o domínio orientado com a perna esquerda. Por mais que ele não seja um jogador ambidestro, isso é difícil a gente esperar muitas vezes de um lateral, é um jogador que tem um domínio muito bem orientado com o pé esquerdo. Então, se a gente pensar num contexto em que na maior parte do jogo ele vai ficar de costas para a linha lateral e sempre olhando o jogo de frente, então, talvez com o corpo um pouco inclinado na diagonal, a ideia é que na maior parte das vezes que ele recebia essa bola, ele já dominava com o pé esquerdo, se posicionando para conseguir atacar a profundidade. Com boa posição física e velocidade, venceu muitos duelos assim, foi grande, super destacável durante essas Olimpíadas.
Um outro ponto também é saber explorar os espaços. O Arana tem uma leitura de espaços fenomenal. Foi muito praticado nisso com o Sampaoli, principalmente nessa lógica de fixar o marcador e também atacar o meio espaço, e executou isso muito bem com o Jardine. Por vezes, quando havia via a bola surgindo na base da jogada, principalmente o lance de bola descoberta, em que não tinha um jogador adversário pressionando o portador da bola, sabia fazer muito bem a leitura para atacar as costas da defesa. Novamente, com imposição física e velocidade e o perfilamento corporal certo, de conseguir fazer um domínio orientado e atacar essas costas. Seja por fora, pelo corredor, pelo lado, mas muitas vezes por dentro também. Quando o lateral saltava para pressionar um dos pontas, lia muito bem o espaço para atacar esse espaço entre lateral e zagueiro. Espaço fundamental para conseguir chegar na área e, por vezes, ameaçou a meta adversária. Bom, Arana certamente também é um jogador que se destaca sem a bola. Grande imposição física e muita intensidade durante todo o jogo. Não se destacou tanto por desarmes e essa intensidade de duelos vencidos, mas por percorrer o campo muitas vezes. Sabe quando a gente diz que a seleção brasileira muitas vezes passou o jogo muitas vezes durante muito tempo no campo de defesa? Pois é, o Arana era um jogador que conseguia fazer essa ponte o jogo inteiro. Conseguia tanto ser um jogador importante para fechar uma linha de 4 na defesa, em alguns momentos até uma linha de 5, como também virar um ponto e conseguir atacar a defesa adversária. E bom, como que a gente pode esperar do Arana nesse modelo agora do Atlético do Cuca? Da mesma forma, acredito que essa experiência na seleção olímpica com o Jardine foi muito importante para ele. Primeiro, pela realização pessoal que o jogador tinha de jogar uma Olimpíada, disputar um ouro, e felizmente conseguiu sair de Tóquio com essa conquista. Bom, agora também teve uma experiência tática muito importante. Ele que vinha numa dificuldade de adaptação tática, principalmente na mudança do ano passado para esse ano. Eu já falei algumas vezes, inclusive, que os laterais sofreram muito para se adaptar ao modelo do Sampaoli e sofreriam novamente para se adaptar ao novo modelo. Bom, o Arana tendo esse tempo na seleção olímpica com o Jardine foi muito importante para ele não ficar parado, principalmente no momento em que o Dodô vem se recuperando de uma lesão há algum tempo e vem ganhando espaço, assim como o Mariano pelo lado direito. O Arana é um dos principais jogadores e um dos principais ativos do Atlético nesse momento. Então, ter um jogador treinando, se habituando ao modelo de jogo do Cuca, por mais que em outro ambiente, é importantíssimo para nesse retorno ele conseguir se desempenhar muito bem essa nova função, de ir bastante linha de fundo, ocupar a amplitude do campo, pisar a linha lateral e chegar pelo corredor para conseguir atacar. A gente sabe que o time do Cuca funciona muito bem em transição e pode ter certeza que o Arana vai ser muito importante nessa temporada. Por fim, obviamente, a gente tem que falar de valorização. Arana talvez seja um dos jogadores mais caros desse elenco, não só pela idade, mas por ter uma experiência de Europa, por ter uma experiência de seleção brasileira olímpica e provavelmente nos próximos meses não é improvável que ele seja convocado também pelo Tite. Então, ter um jogador se valorizando, conquistando uma competição pela seleção, retornando para disputar uma Copa do Brasil, uma Libertadores do Brasileiro, bom, é importantíssimo para o Galo, principalmente porque a gente sabe que nessa temporada uma das grandes metas vai ser realizar algumas vendas e a Arana pode ser um dos jogadores que puxar essa grana para cima. Bom, seria boa uma saída dele? Do ponto de vista técnico, não. Um jogador muito importante. Mas o Galo já se preocupou de trazer o Dodô, que é um reserva de altíssimo nível. Por outro lado, pensando nos cofres do clube, a Arana certamente é um dos jogadores que pode mais render ao clube nos últimos anos. E bom, dessa forma se prova certamente como peça fundamental do Atlético nos dias de hoje. Bom, e queria saber, gostou das Olimpíadas do Arana? Acha que ele fez uma boa temporada? Como que você acha que ele pode esperar se render agora com o Cuca? Você gostava mais dele por fora, como ele tem jogado com o Cuca, que foi nas Olimpíadas, ou ele por dentro com o Sampaoli, nessa função nova que ele executou na temporada passada? Bom, comenta aqui, não se esqueça de dar o like também e de se inscrever aqui no canal, certo? Sou Felipe Simonetti, você pode conhecer mais do meu conteúdo lá no Twitter, no @Felipe Simonetti. E bom, te vejo por lá, te vejo por aqui também na próxima semana. Um abraço e até a próxima.